Boa noite já. Bom, primeiramente, quero agradecer a você. Já estamos ao vivo aí lá no YouTube, tá? Para quem não segue, pessoal. Hoje a transmissão está sendo pelo YouTube porque a gente quer manter essa live gravada. E depois nós vamos disponibilizar o link para quem não puder assistir ao vivo pelo YouTube. A gente vai manter essa aula gravada lá disponível para vocês. Wallace, primeiro te agradecer pela essa oportunidade de estar trazendo a novidade aqui para o pessoal das mudanças que estão ocorrendo no... E para te convidar para se apresentar, né? Você, o banco, conte um pouquinho da sua carreira para nós. Sim. Pessoal da GDC, boa noite a todo mundo que está assistindo nós ao vivo. Bom, Lívia, eu tenho 13 anos de mercado como panfleteiro. Eu tinha a missão de abordar os clientes na rua, daí eu me formei, entrei em banco, né? E faz 7 anos que eu estou no Safra. Então, eu comecei minha carreira lá no interior do Pará e passei aí já por vários estados, por Goiás, e agora estou aqui em Minas Gerais. Quero deixar registrado aqui, Wallace, a minha admiração pelo seu trabalho. Eu tenho a oportunidade de receber muitos gerentes, né? E desde a primeira vez que eu tive a oportunidade de reunir com você me chamou muita atenção. Gerente comercial, mas que entendia muito de operacional. E, na minha opinião, hoje, quem tem tanto comercial quanto operacional tem uma grande diferença de mercado. E eu lembro que eu me sentia assim, podendo conversar de tete a tete, assim, o que eu falava, você compreendia, você entendia tudo do sistema do Safra, isso me impressionou muito. E hoje a gente tem aí essa missão de trazer toda a transparência do Safra para o pessoal que está nos assistindo, as mudanças, as atualizações que ocorreram, né, no sistema. O Safra, que hoje é um banco de referência para fins de portabilidade, claro, além de contrato, mas tem uma oportunidade totalmente diferenciada no mercado, com taxas super competitivas. E principalmente agora, que em outubro a gente tem essa diferença de passar a receber comissionamento em portabilidade de contratos com menos de 60 dias de origem de bancos de rede. Me conta um pouquinho dessa novidade aí, o Alice, quais são as expectativas? Bom, Lívia, primeiramente quero agradecer as palavras de carinho, de reconhecimento recíproco também, a luta constante que você tem para profissionalizar o mercado, para fazer com que as informações cheguem. Então, é muito bacana o trabalho que você faz aí há anos e tenho certeza que tem ajudado muitas pessoas a melhorar o seu trabalho e aumentar a renda da sua família. Bom, a gente está num momento crucial do nosso ano, 2 momentos épicos positivos esse ano. O primeiro foi o FGTS, nós somos o pioneiro de bancos de correspondente, a gente trouxe um produto muito bom. E agora o segundo momento, o segundo melhor momento do ano é esse que nós vivemos. Agora nós precisamos aproveitar essa onda que está se formando de oportunidades de negócio, bancar essas portabilidades com bancos de rede. Tem muitos clientes para a gente trazer de volta. Tem muitos clientes que vendo nesses últimos meses aí, nesse último ano, pelo ataque forte dos bancos de rede. E agora é a hora para nós. Maravilha. Novamente. Bom, antes da gente entrar aqui no passo a passo, eu queria perguntar, o áudio está legal, né? Se o meu áudio está legal, se o áudio do Wallace também está ok, porque agora aqui na prática, dá uma olhadinha no simulador, nas taxas em que o banco está praticando nesse momento. Pessoal, comente aí no chat aqui do YouTube se os áudios estão ok, combinado? Wallace, primeira dúvida que eu gostaria que você trouxesse esclarecimento para nós. Bom, sabemos que a partir de agora nós voltamos a ser remunerados em portabilidade de contratos de bancos de rede com menos de 13 de origem. As dúvidas mais comuns são: ok, na porte seremos remunerados, mas se eu portar, reduzir parcela e fizer um contrato novo,
o contrato novo, redução de parcela de banco de rede, cairá no Não, SRCC? Lívia, o que acontece? Se você fizer uma portabilidade dentro da regra, e essa portabilidade se enquadrar em bancos de rede, de carteira oriunda de agência, que é muito importante isso, se essa enquadrar nas regras e ter remuneração, o refim dela, qualquer operação que vem dela, ela também será saudável, ela também terá remuneração. O que acontece muitas vezes? Tem algum que foi marcado no passado por uma operação irregular lá atrás. Então, se você fizer aporte e o refim, ok. Só que o novo, se esse cliente estiver marcado de uma operação antiga, ele ainda vai cair e não terá remuneração. Então, a gente tem esse cenário hoje. Se a operação for sadia, tem remuneração desde que ele não esteja marcado. Agora, se ele tem uma marcação que vem no CPF dele mais antigo, vai Ou aparecer seja, remuneração. pessoal, vamos entender isso bem na prática. Você fez um aporte de um de rede com menos de 360 dias de origem. Positivo, você recebe remuneração por isso. Positivo, você recebe também comissão no refim da aporte. Mas você fez diferente. Você portou, reduziu a parcela e quis fazer um contrato novo. Qual que é a nossa tendência? A margem que é oriunda de um aporte de contrato de bancos de rede. Logo, eu sei que essa margem não tem evento do passado do cliente. Porém, o sistema do SRCC não é inteligente o suficiente para conseguir entender que essa margem que você está utilizando refere à margem de um aporte de um banco de rede. Porque, se por acaso, há um mês atrás, 2 meses atrás, esse cliente fez uma liquidação antecipada com recurso próprio, ou ele fez um aporte de banco de correspondente, menos de 360 dias, ele já foi carimbado na restrição da lista do SRCC. Aí o contrato seu será prejudicado por um evento do passado. Certo, Wallace? Exatamente, Lívia. Nós estamos caminhando aí para vários avanços, inclusive o banco está aprimorando já no sistema para trazer ou não que marcamos o cliente. É uma tendência de a própria SRCC fornecer que marcou esse cliente para a gente ter um mercado mais transparente. O Banco Safra, eu falo com propriedade de perto isso, a gente luta muito para que esse mercado, porque a nossa praticamente uma ação de cliente, né, nesse modelo de correspondente bancário, então nós lutamos com muita força e trabalhar para que essa transparência ela aconteça de fato. A gente não quer que o correspondente fique sem remuneração. Então, a gente faz isso no nosso sistema e a gente está acompanhando também algumas movimentações de mercado que não será vinda de outros canais. Show, muito show. Bom, gente, então tudo isso, porque tem muita gente me perguntando, eu tinha tido informações que se fizesse contrato novo, não seria remunerado, somente se fizesse porte com refim da porte, então agora ficou esclarecida de interpretação, ok? E aí, Wallace, eu que estou no mercado aí também já bastante, hoje tenho a GDC Promotora, atendo vários parceiros por todo o Brasil, o que eu ouço muito é que o SAF, o banco do momento, é o banco que está com condições imbatíveis para portabilidade, só que eu tenho dificuldade de fazer a digitação no sistema do banco, tem que fazer por cotação. Se a cotação é amarelinha, eu posso prosseguir? Tem alguma dica na hora para evitar que quando o saldo retorne, eu perca esse saldo porque não enquadrou na taxa? Por exemplo, eu sei que a menor taxa com refim é 1,05. Eu tenho
alguma você falasse um pouquinho agora da parte sistêmica do sistema do Safra. O simulador, passou no simulador, mete bronca, digita com aqueles mesmos valores que vai dar certo. Bom, primeiramente, a gente tem que entender a forma que o banco atua hoje e as melhorias para transformar esse sistema no sistema mais assertivo, tá? Então, eu vou falar o que a gente tem hoje, que está pronto, como é que funciona até dia 5/10, mas essa semana nós traremos uma novidade espetacular e incrível, que a operação fique muito melhor, certo? O ponto que você citou ali, Lívia, da questão de ficar verdinho, isso é uma ideia que nós temos, que nós criamos quando foi constituído o sistema hoje, que nós chamamos que é o sistema do Safra. A gente trouxe uma sinalização e semáforo, onde aparecia lá, viu, aprovadas, amarelo, que significa atenção, né, igual um semáforo mesmo de trânsito, para prestar atenção que a gente vai dar para avançar com essa operação, e o vermelhinho é que não dá para prosseguir, certo? Esse conceito lá, ele refletia 100% das nossas condições, então ele era bem assertivo. Hoje não funciona mais assim. Devido à estabilidade econômica que a gente tem, com a variação do custo do dinheiro, o preço ele se tornou, mês a mês, sempre algo com muita alteração, né? Mês a mês ele vem sofrendo pequenas mudanças. Então, você vai baixar sua efetividade. O que deve ser feito é você procurar o seu gerente, o seu consultor, para que ele te passe os passos da taxa certinho, qual que é a taxa que o banco aceita, que daí a hora que você for digitar, vai estar dentro da regra, independente da cor. Você vê a cor que aparecer lá, né? Só vai aparecer essas duas, a proposta vai seguir normalmente. Então, é ideal a taxa atual para você evitar a frustração. E, além disso, um grande segredo para você aumentar a efetividade é usar a nossa calculadora, que traz as informações que refletem aí 95 a 98% do banco. Então, você utilizando ela, você ganha agilidade para você fazer a venda com o seu cliente. Em menos, você consegue ter 4 propostas para você oferecer para o seu cliente, todas as maneiras possíveis de cidade, a gente traz essa calculadora. E aí, fechando o negócio, você imputando como está no sistema, a efetividade por digitação ela é praticamente 100%. Maravilha. Olha só. Então, hoje é com um simulador próprio para cada convênio de portabilidade. Hoje, o nosso simulador, ele é esse. Dos outros convênios, o banco tem alguns simuladores, mas hoje não é adotado padrão, né, a nível nacional. Cada gerente, ele desenvolve, ele aprimora uma ferramenta que o banco tem, mas o que a gente utiliza a nível nacional, atualmente é o INSS e nós teremos também aí convênios de governos e prefeituras, cada gerente, cada região tem uma ferramenta própria para poder usar aí as digitações e aumentar a efetividade dos negócios. Olha só, então, gente, um simulador do INSS, que nós vamos trabalhar ele aqui online, nós vamos compartilhar para vocês. E os tickets baseado em taxas, as taxas elas vão variar de acordo com o ticket do saldo devedor. Isso é muito importante. Você precisa ter com a sua promotora ou com o seu gerente comercial direto do Safra, quais são as atualmente com o banco. Wallace, nós estamos aqui para ajudar os nossos queridos parceiros que estão nos acompanhando. Tem 50 pessoas online aqui no YouTube agora, e começou aqui algumas pessoas pedindo ajuda, falando o seguinte: tenho dificuldade em aprovar saldo devedor no Banco Safra do convênio federal. Contratos que eu digito não estão sendo aprovados dentro do banco. Corrija-me. Primeiro ponto que eu acho que é fundamental e que muitas vezes as pessoas esquecem isso. De portabilidade, a regra básica é: eu tenho que levar o contrato atual do cliente para o
banco que esteja. Se a taxa do banco que você escolheu estiver maior do que o contrato atual do cliente, de fato, essa portaria é enquadrada. Quando a gente fala de cliente federal, é natural, até pelos valores dos contratos, que as taxas dos clientes, às vezes, já estão muito baixas. Então, se eu pego lá o extrato de consciência do servidor federal e ele tem um banco de rede X, e aí eu tento portar ele para o Safra. A primeira que eu devo fazer é qual será a taxa do contrato origem desse cliente? Porque se a taxa não vai ser o suficiente portar para, pode ser que a taxa que hoje as melhores taxas do mercado, mesmo assim não seja o suficiente para poder fazer a efetividade dessa portabilidade. Aí as pessoas ficam, Lívia, mas como que eu levanto essa taxa atual do cliente? Realmente, para usar um termo que você falou que é interessante, para não gerar frustração. Senão eu tenho a sensação que eu estou dando e o banco não aprova. Mas se eu tiver a taxa atual do cliente, eu evito, se caso essa taxa atual seja menor do que a mínima taxa Ok, portada Lívia. pelo Eu banco. acho assim, pessoal, para resolver de fato esse problema, é interessante que comece a trabalhar na captação, como a Lívia disse. Tem clientes que a gente sempre acaba focando na somadora, ou aquele cliente da nossa carteira, que a gente já fez várias operações, e esse cliente está com poucas parcelas baixas. Então, você trazer, né, esse cliente nesse cenário, você sempre vai ter que trabalhar no limite. Já acontece o que a Lívia disse, né? A gente tem uma regra do Banco Central que eu não posso aumentar a taxa de origem do cliente, taxa de retorno. Dessa forma, se o cliente ele tem poucas parcelas pagas, ele está com a taxa muito baixa, a hora que esse saldo voltar, se ele voltar um pouquinho maior, vai dar o problema de desenquadramento. O que a gente tem na área? Da mesma forma que existe a TIR, também existe a taxa ponderada. Se a gente trabalhar com mais de 15, 20 parcelas pagas, por mais que a taxa esteja baixa, quando eu refinancio o prazo que eu aumentei desse contrato, eu posso fazer a taxa máxima do convênio. Então, por exemplo, se eu estou portando que tem 15 parcelas pagas, certo? O restante das parcelas que eu trouxe, eu tenho que manter a taxa origem. Se for tipo 0,99, tem que manter 0,99. Só que eu vou fazer uma taxa bem mais alta. E aí permite eu sair um contrato que está com uma taxa de 1% para ir para 1,20, 1,30. Então, a gente está vivendo que agora, até para o final do ano, para o começo do ano que vem, a gente vai ter uma alta, uma pequena alta, porque o custo do dinheiro está subindo, vocês podem acompanhar pela Selic. É interessante a gente começar a olhar a operação, pegar alguns clientes que não estão com pouquíssimas parcelas pagas e utilizar a nosso favor, a gente vai subir um pouco o prazo do cliente e aí a gente vai conseguir também subir mais a taxa média dele. Dessa forma, ficarão mais viáveis. Uma mudança ali, já adiantando que vai resolver esse problema, é que uma alteração no nosso sistema está prevista para sexta-feira. O banco vai soltar o comunicado oficial ainda. A GDC, em primeira mão, está sabendo aqui a Que nível legal. nacional. Nós vamos, assim da CI, nós vamos permitir que seja ajustado o valor para honrar o troco com o cliente. Então, o saldo retornou maior, você não vai conseguir utilizar aquela tabela, você vai poder trocar a tabela. Você não vai conseguir, não quer mais liberar aquele valor, você quer reduzir a parcela, enfim. Quando o saldo retornar da CI, o contrato ele vai ajustável. Então, se ele volta com um saldo muito maior, ao invés de você ter que utilizar uma taxa muito baixa, você tem uma outra forma para conseguir trazer esse contrato para dentro do banco. Então, a nossa efetividade, a partir de sexta-feira, praticamente, e o problema que você citou, de, poxa, estou digitando, o contrato chega, não enquadra, ele
vai diminuir. Mas é importante que o mercado entenda que é a hora de a gente trabalhar de forma estratégica. Esses clientes que já estão ali recentemente, eles estão com taxa muito baixa, tem que esperar um pouquinho mais de parcelas pagas para ele se enquadra aí de SIAP com 0,80, 0,90. A gente acaba pegando alguns casos, por exemplo. Aí fica muito fora da realidade. A taxa está baixa, mas no passado recente ela esteve mais baixa ainda. Wallace, federal, a menor taxa de refim porte é 1,25. Exatamente. Hoje, a nossa menor taxa no refim de porte é 1,25. E se chegar nessa taxa de 1,25 no refim da porte, eu consigo trazer o contrato com que taxa? Qual a menor agregada com refim? Bom, hoje, se você iniciar uma portaxa de 1,20, você consegue refinanciar ela 1,25. Então, você porta, sinalizando o refim, que você tem uma entrada. Dependendo do saldo, lembrando, gente, só para aprimorar um conceito aqui, a taxa que aparece é espelho do spread. Então, se a operação ela for um valor grande, há chances de o saldo retornar e a taxa mas enquadrar dentro do spread esperado pelo banco. Então, pode ser que passe 1,15, mas a gente não deve contar com isso, porque para não gerar expectativa em cadeia, expectativa no seu vendedor, expectativa em você, expectativa no... E depois, da mesma forma, houver frustração em cadeia. Então, a gente tem que sempre trabalhar de uma forma consciente. Então, hoje você consegue entrar com 1,20 e refinanciar o 1,25. Então, gente, recapitulando, tá? Com o CIAP, a menor taxa de porte para entrar é 1,20. Só que essa porte ela tem que vir agregar. E aí, a menor taxa do refim da porte é 1,35. Desculpa, 1,20. Porém, se você pensa em fazer só porte pura para poder reduzir, essa taxa menor hoje é de 1,35. Isso se o contrato é 60 dias e o saldo devedor tiver um ticket mínimo de 12 mil. Ele Certo, funciona Alan? assim. Hoje, para você portar e refinanciar, é 1,20, né? A taxa mínima, ticket financia com a tabela de 25. Se você quiser só portar, a taxa mínima de entrada hoje, ela está em torno de 1,34. Nós teremos um ajuste essa semana. A gente teve comitê de praia, então a gente pode ter algumas alterações e a gente está bem otimista que a gente consiga diminuir essa taxa de Eu entrada. acredito que o relato de quem falou, gente, eu tento portar federal, não. Eu realmente acredito que sejam contratos e que a taxa de origem do contrato de origem esteja menor do que 1,20. Ou se você está fazendo só portabilidade pura, e a menor idade pura para CIAP é 1,35, esteja menor do que 1,35. Aí, de fato, há essa taxa, ok? Wallace, você disse aqui que pode ser que essas condições sejam ajustadas essa semana. Existe uma expectativa do mercado, bancos virem com taxas diferenciadas para combater banco de rede. Até porque não faz sentido a gente passar a receber remuneração de porte de banco de rede com menos de 360 dias se a gente não tiver taxa no mercado para poder realizar essas portabilidades, considerando que é natural que a portabilidade de banco de agência esteja com taxas mais baixas. Essa expectativa de sair uma tabela aí de taxas diferenciada para banco de rede, podemos ficar esperançosos? Lívia, podemos sim. Eu acredito ajustando o sistema de uma forma que a gente vai conseguir entrar com a taxa mais tantos detalhes ainda, porque até antes de entrar nessa reunião já fui enquadrado
para não soltar. Confia na GDC, confia no Safra, que a gente vai trazer uma maneira de a gente racionalizar e conseguir, diante das dificuldades que a gente está vivendo, né, da subida do custo do dinheiro, aí operações com taxas menores. Mas, assim, a grande chamada que eu faço para o pessoal é a gente buscar diferente e olhar diferente para o mercado, que tem muita coisa boa para fazer. E o Litano, a gente tem uma estratégia que a gente vai navegar em oceanos azuis. Então, existe a possibilidade de olhar com o não tomador, o cara que faz um contrato aqui, outro contrato ali, a gente tem uma operação boa que vai se enquadrar em todos os convênios. A gente vai fazer uma baita de uma volumetria. Esse é o melhor, o maior. Podem anotar, tá gravado isso daqui, vocês podem me cobrar. Eu já passei por metade do Brasil, muita gente me conhece, cobrar que eu estou sendo extremamente realista. Vai entrar uma nova forma de a gente fazer um negócio. E aí, Olivia, eu vou deixar essa moral para você. Se você quiser que a gente solte até o final da live aí, como é que a gente vai Com atuar. certeza eu quero trazer essa novidade para o pessoal que está assistindo a gente. Nós vamos voltar nesse capítulo aí. Toda novidade é super bem-vinda. Agora, Wallace, o pessoal está escrevendo aqui para mim pedindo as taxas INSS. A menor taxa de refimporte é 1,29 para o INSS, pessoal. Fazer esse refimporte a 1,29, até que taxa eu consigo trazer o Você consegue importar com uma taxa de 1,15 desde que você sinalize o refim. É interessante as pessoas, né, e todos que estão nos assistindo, gravar a gente. Nós temos a múltiplos, fazemos a unificação de até 6 contratos em um. Então, se você porta contratos, aquelas parcelas pequenininhas que muitas vezes a gente não valoriza, a hora que você junta essas até aquele contrato que está com a taxa mais baixinha. Então, tanto no INSS quanto no governo de Goiás, o governo de Goiás, não sei se a Neoconsig já liberou, mas o governo da Bahia, o governo de Santa Catarina, todos eles têm essa funcionalidade de juntar a parcela. Então, quando junta, a gente faz uma média ponderada de todos e a gente realizar muitas operações. Show. Wallace, então, recapitulando, a entrada no INSS hoje é 1,15 e o menor, desde que agregado a taxa de refim a menor é 1,29. Hoje a nossa taxa de entrada menor é 1,15, desde que a tabela de refim é 1,29. Ok. Wallace, viu? Esse ponto que você falou é muito sensível no sentido de que tem muita gente que não sabe dos benefícios da multiportabilidade do banco. Veja o que o Wallace deu de dica, pessoal. Às vezes, você tem lá um cliente e esse cliente, ele tem o quê? 5, 6 que você consegue fazer uma portabilidade em uma digitação só e que é como se o banco corrigesse uma taxa ponderada. E quando você unifica essas parcelas, às vezes é baixa, você consegue, unificando contratos, conseguir enquadrar. E isso é lá através do simulador de multiportabilidade. Só que eu sei que tem muita gente que sabe utilizar esse simulador. Então, eu gostaria de simular aqui ao vivo, para a gente poder ajudar o pessoal a utilizar. Pode ser, Wallace? Pode ser até no simulador, pessoal. Você consegue, além da multiportabilidade, de juntar 6 contratos e trazer 4 estratégias de vendas para o seu cliente. Inclusive, a estratégia que eu estava falando há pouco do não tomador. A hora que eu abrir o simulador, vocês visualizarem, vocês vão entender melhor do que a gente
está falando aqui. Wallace, você quer compartilhar você? Ou eu compartilho aqui e a gente vai Eu fazendo posso junto? compartilhar aqui, Olivia, ver se está aparecendo aí. Já está aparecendo. Tá. Wallace, Bom, você quer que eu te passo dicas de contratos com taxas eu vou diferentes para você fazer. ir preenchendo? Ou você já tem aí uma simulação aí mais ou menos esquematizada? Vou pegar uma aleatória e a gente faz junto aqui qualquer coisa, a gente faz a parcela 2, a parcela 3, você passa as informações. Ok, Bom, combinado. então, só explicando aqui o simulador, pessoal, esse simulador nós denominamos de multi-espetacular. Ele é um simulador que traz 4 estratégias de vendas em menos de 1 minuto para você ofertar para o seu. Isso daqui, essa ferramenta vocês podem deixar disponível para a equipe de venda de vocês, porque ela não tem informações de como, certo? E para você chegar nessas informações que nós iremos mostrar, se você for fazer direto no sistema, você vai demorar alguns minutos, né? Em torno de 20, 30 minutos, você já entender do sistema do banco. E aqui, nessa calculadora, em menos de um minuto, nós já temos as informações. Então, como é que funciona? Vocês vão preencher sempre o que está em amarelo. Colocar a data, certo? E vão colocar as parcelas que vocês querem fazer a portabilidade. Demonstrar uma parcela e depois nós fazemos aí 2 e 3 para vocês entenderem a junção delas. Então, vocês colocam aqui o valor da parcela, o saldo devedor, vou colocar um saldo de R$ 12.000, quantidade de parcelas a pagar 72 meses, tá? Coloquei informações aqui aleatória, esse simulador é de INSS. Bom, para cada cor que tem aqui, que é uma estratégia de venda única e independente das outras. Em cinza é uma estratégia de venda, em azul é uma totalmente diferente, em verde é outra e em roxo é outra, certo? Elas não se comunicam. Então, vamos lá para a primeira estratégia de venda que você tem. É aporte. É essa estratégia de venda aqui, Lívia, que nós iremos trabalhar com o cliente que não é tomador. Então, o cliente que fez o empréstimo para pegar um crédito para o filho dele comprar um carro, para o neto dele fazer alguma coisa, e esse que não é consumidor de crédito, não é o cara que todo mês está vendo a possibilidade de pegar negócios, empréstimo, você pode ligar para ele e oferecer a primeira estratégia, que é aporte com redução de prazo, certo? Então, vou reduzir a quantidade de parcelas de 72 meses para 56 meses. Então, a gente vai estar reduzindo aí para o cliente 14 parcelas. Lembrando, pessoal, que essa funcionalidade aqui, ela vai estar no sistema a partir de sexta-feira. Já estou dando um spoiler aqui para vocês. Mas você vai conseguir fazer essa redução, tá? Então, essa é a primeira estratégia do negócio, a primeira venda que o seu cliente pode oferecer, né, para o seu cliente. O vendedor pode oferecer para o seu cliente, uma Uma redução de dúvida, prazo. A Wallace. segunda estratégia é aporte. Pode Essa perguntar. redução de o banco escolhe a menor taxa disponível para esse Sim, produto? Para conseguir reduzir o máximo de prazo possível? sim. A gente pega a menor taxa e a gente faz a redução no máximo que dá para fazer para esse cliente. O máximo traz isso no sistema, você pode parametrizar para você fazer uma redução no prazo maior, caso você queira, certo? A segunda estratégia, pessoal, que está em azul, é aporte com redução sem aumentar o valor da parcela. Você porta, mantém a parcela, mantém o prazo do contrato atual e faz a redução do valor. No caso aqui, a parcela de R$ 300, ela vai reduzir para R$ 253,74, você vai R$ 46, e o prazo desse contrato continua os mesmos 72 que ele está lá no banco de origem, o SAP reduzindo R$ 46 o valor da parcela dele. A terceira estratégia ali é a aporte com refinal. Aqui estão todas as tabelas que nós temos de refinanciamento da maior
maior para menor, e você consegue estimar o valor que vai liberar em cada uma. Então, nos primeiros quadradinhos aqui, pau, né, que é o saldo mais o troco, e no quadradinho de baixo, na fileira de baixo, aparece o troco que libera em cada tabela de forma decrescente. Então, se o vendedor identificou que o cliente quer dinheiro, você pode iniciar ofertando R$ 700 de liberação de troco até R$ 2.657,03. Certo? A estratégia de venda, Lívia, é aporte com redução no refinanciamento. Certo? Você vai esse contrato para o Safra com as informações do contrato origem, certo? E aí vai aumentar o prazo, e aí é nesse momento que você reduz a parcela. Então, você refinancia e no troco mínimo do banco, que é R$ 100, e aí você consegue um valor maior de parcela. Por quê? Além da redução da taxa, você está alongando o prazo, e nesse alongamento de prazo gera-se um spread. Então, você consegue reduzir um pouco mais o valor da parcela. Então, a diferença do azulzinho que está aqui em cima para o roxo é que o valor de redução ele é um pouco maior. E aqui, por que, que ele é maior? Esse contrato liberando só R$ 100 de troco. Então, a redução se torna R$ 51. Se você não aumentar a redução, é R$ 46. Certo? Ficou claro essa daqui, Lívia? Essa Super redução claro. do... Tá. E aqui, pessoal, na última oportunidade, vocês têm contrato novo, para vocês simularem para o cliente o quanto que libera do novo, e também, às vezes, você está fazendo a portabilidade para o cara e ele tem uma margenzinha, e essa margenzinha, muitas vezes, ela pode ser o valor determinante para a fechada do negócio, tá? Então, você tem a possibilidade também de simular um contrato novo. Então, assim, você abordou ele está ali no seu balcão na sua frente. Enquanto você conversa com ele, você abre o seu sistema, onde você tem as informações do contrato origem dele e alimenta o sistema. Em menos de um minuto, vocês viram aqui ao vivo que já apareceu as 4 estratégias de venda, certo? Então, o que vocês têm que fazer com essa ferramenta aqui? Primeiro, vocês têm que definir qual unidade que o seu cliente, que o seu vendedor vai oferecer para o seu cliente, que é a mais rentável para você. Então, por exemplo, Lívia, se você tiver uma visão diferente, né, você pode até me corrigir ou pontuar a sua visão referente à rentabilidade. Hoje, pessoal, eu acredito que o negócio mais rentável, falando-se de portabilidade, é você portar, refinanciar, usar a opção roxinha aqui, refinanciar, reduzindo a parcela e fazer o contrato novo. Porque quando você faz, você ganha pelo saldo portado, o diferido você vai ganhar sobre o valor total da operação, e ainda você faz um contrato novo, que a comissão do noivo é maior. Então, vamos lá. Você vai ganhar sobre o saldo, sobre os 12 meses. Você vai ganhar o diferido sobre os R$ 12.000, porque é sobre o valor bruto. Você vai liberar a margem e vai fazer um contrato novo, certo? Então, você ganha aí 3 vezes e a valor presente, uma comissão boa e também projeto diferido muito bom, que as nossas tabelas, a grande maioria, tem diferido. Só fazer uma Então, ressalva, pessoal, Wallace. qual que é a forma correta? Gente, nesse caso, nesse exemplo hipotético aqui que o Wallace trouxe, talvez você não estejam vendo tanto sentido em alongar o prazo no refim para poder liberar mais margem, porque a diferença sem alongar o prazo foi aí de quê? De R$ 5. Mas tem casos que eu já vi que quando a gente faz o refim alongando o prazo, liberando o mínimo de R$ 100, dá uma diferença significativa na liberação da margem para o contrato novo para maior, tá? Exatamente. Né, Wallace? Se você reduzir, isso vai dar uma diferença maior, Lívia, de acordo com Exatamente. o prazo mais pagas ele tem, dá uma diferença maior. Por exemplo, se eu colocar 62 aqui, ó, vocês vão ver que vai atualizar aqui os dois valores, tá? 62. Essa cai para R$ 20, porque você vai manter o mesmo
prazo de 62, e essa os 51, porque você está refinanciando. Então, quanto menor a quantidade de parcelas que o cara tem, você portar mantendo o valor da parcela, mantendo o prazo, vai ter uma redução menor do que você alongar o prazo na redução de Maravilha. financiamento. Wallace, vamos agora ensinar a fazer Vamos, multiportabilidade? Lívia. Então, pessoal, aqui está uma proposta, né? A idade é que vocês podem preencher até 6 parcelas. Eu vou colocar uma outra parcela aqui, de forma aleatória, vou colocar R$ 160. Saldo devedor, vou colocar 6.500, ó, um segundo contrato. Quando você vai fazer até 6 parcelas, a unificação ela se dá no refinanciamento. Dessa forma, pessoal, a oferta em cinza e a oferta em azul é de portabilidade sem refinanciamento, certo? Ele se dá onde está escrito refim. Então, no verdinho e no roxinho é onde acontece o refinanciamento. Dessa forma, você aqui no simulador te trago a oportunidade de você reduzir o prazo do cliente de forma se você reduzir o cliente, reduzir a parcela do cliente se refinanciar. E aí na estratégia terceira e na quarta, que é em verdinho e roxinho, é o refim. É aqui que a gente unifica. Então, essa para você fazer, né, um refim unificando, liberando o troco, as duas parcelas, 300 e a 160, ela vai ficar no valor de R$ 460. A soma dos dois saldos, que é o saldo de 6.500, dá R$ 18.500, né? R$ 18.500. E aqui aparece o, né, saldo mais troco, que é o valor principal, né, R$ 20.000, e o troco, R$ 2.000 na tabela de 55, libera um troco maior, reduziu para 35 e assim sucessivamente. Então, se você quiser unificar esses dois contratos aqui, vai ficar numa parcela de R$ 460. Da mesma forma, se você quiser cortar esses contratos e refinanciar, reduzir, a parcela vai ficar R$ 384. Ela vai deixar de ser 460 e vai virar R$ 384, R$ 75 de margem. Você porta individual e refinancia reduzindo. Maravilha. Eu gostaria de colocar no exemplo 3 e no exemplo 4, contratos com taxas menores, para a gente mostrar que, às vezes, aquele contrato que sozinho não teria viabilidade, se você agregar com outros contratos, pode ser que seja enquadrado dentro das taxas do banco. Beleza, combinado. Lívia, você quer colocar um valor? Pode colocar aí R$120, saldo devedor aí, vamos colocar aí de uns 5.000? Será que vai dar uma taxa? Quanto é que vai dar? Prazo, vamos por 72. Ótimo. Ó, deu 1,25 de taxa. Uhum. E vou colocar o exemplo 4 aqui, R$110. Você consegue uma taxa menor aí de 1,20 mais ou menos? Azul, Isso. 73. Ótimo. Deu 1% de taxa. Se você fizer aporte intencionando o refim, essa taxa aqui mais baixa você vai conseguir ter financiamento, certo? Vamos lá, vou explicar todo o simulador para o pessoal se familiarizar. Aqui vai ser redução de prazo. Está vendo que, como esse contrato está com uma taxa de 1%, eu não reduzo ele, né? Teria que aumentar, né? Não dá, certo? Da mesma forma que aporte com redução, por ser um valor fica negativo, você também não consegue reduzir. Nessa parcela para 115. E aí, na aporte com refim, nessa em verdinho aqui, que é a mais tradicional, e quando você faz multiportabilidade, o ideal é que você utilize essa estratégia, você consegue refinanciar esse contrato no troco. Então, você consegue absorver esse negativo e consegue liberar um valor aí de R$ 4.211,16. Show! Certo, recapitulando, pessoal, se você tiver hoje uma taxa muito baixa, a dica é você tentar incorporar outros contratos que o cliente tenha para poder fazer essa composição e conseguir fazer uma taxa ponderada que
justifique que no refim da aporte viabilize essa operação, tá? Dica número 1. Dica número 2. Muita gente perguntando aqui, o que é isso de redução de prazo? Nunca ouvi falar isso. O Safra, para quem entrou um pouquinho mais tarde, está lançando agora a possibilidade de uma redução de prazo. Sabe aquele cliente que não está querendo dinheiro? Mas quando você liga para ofertar a possibilidade, ele quer o benefício da redução de taxa de juros? E como que essa redução de taxa de juros vai ser? De duas formas. Ou você reduz o valor da parcela descontada no mês e mantém o prazo, ou você parcela e reduz o prazo. Então, pensa bem, nesse exemplo da parcela número 1, o prazo atual do cliente era 72, se ele portasse para o banco, Safra iria para 56 parcelas. Na parcela 2, o prazo era 65, se ele portasse para o Safra, com a intenção só de ter os benefícios da redução de juros, o novo prazo iria para 57. Então, o Safra hoje ele está trazendo uma nova modalidade de portabilidade, que ao invés de reduzir na parcela, você reduz no prazo, a esse contrato num prazo menor. Por isso que vocês estão perguntando. A gente está assim, tô chocado, Lívia. Ei, Cleiton, tudo bem? Então, é a nova novidade do Banco Safra. Reduzir no prazo do cliente. Sabe por que eu estou falando que isso é muito bom? Às vezes você liga para o cliente e fala assim, ó, portar o seu contrato para o Banco Safra e vou conseguir reduzir R$10 na parcela. O cliente não empolga muito. Porque ele pensa, R$10 no mês, não vou mexer com isso não. Mas se você falar com ele, olha, eu vou portar para vou reduzir, você vai pagar 2 parcelas a menos, 3 parcelas a menos. Parece que dá uma sensação de valor agregado maior para o cliente, tá? Então, isso é uma novidade que vai estar no sistema a partir de sexta-feira, Wallace? E assim, Lívia, complementando a sua explicação, por isso que eu falei que a gente vai navegar em oceano azul. A gente vai pegar os clientes que não são tomadores, aquele cara que, para ele, a renda dele tá boa, você reduzir a parcela não faz diferença. Mas se você falar para ele que ele vai pagar 1 ano mais rápido, que vai pagar 6 no contrato dele, ele vai aceitar. Então, a gente vai deixar de trabalhar, ficar correndo o tempo todo atrás do tomador, e a gente tem a possibilidade de achar um outro nicho, um outro viés ali e explorar muito, porque muitos clientes nesse perfil, cerca aí de 40% a 50% do que a gente tem no mercado, até um pouco mais, é porque às vezes fez para alguém da família para ajudar. Então, esse cara acaba de se tornar o seu público-alvo. Maravilha. E o Wallace, olha só, vê se meu raciocínio está correto. Gente, às vezes a gente fica procurando aquele cliente muito, muito tomador e esquece que nós acabamos de vir, não, ainda estão a repercussão da liberação da margem extra de 5%. Considerando os clientes que fizeram contrato novo com a margem extra de 5% em banco de correspondente, ainda não tem dor de portar que a gente não vai ser remunerado. Mas vocês já pararam para pensar quantos clientes que fizeram essa margem extra em banco de rede e provavelmente na taxa da tabela normal e automaticamente a gente consegue agora portar, fazendo negociação para o cliente, se ele fez na taxa normal de 1,80 ou mesmo que ele fez de 1,50, 1,60, eu consigo unificar esses contratos e fazer um grande negócio, disponibilizar troco, reduzir, fazer novo, reduzir no prazo. Então, a gente tem que entender o seguinte: portabilidade, reduzir a taxa de juros do cliente. Inclusive, eu me coloco à disposição, eu gosto muito, sabe, Wallace, de desconstruir conceitos que às vezes as pessoas trazem. Eu digito contrato no Banco Safra e não estou conseguindo aprovar nenhuma porte federal.
Quem tiver casos e quiser me contatar através do Instagram, olha só, digitei esse contrato e não passou. Eu vou ajudar você a entender o porquê que não passou. Provavelmente, a taxa do contrato origem já está baixo o suficiente para que não enquadre hoje. Mas quem sabe, se você agrega 2, 3, 4 parcelas, mesmo que sejam parcelas pequenas, mas que essas parcelas pequenas, mais alta, consiga ponderar isso aí para conseguir efetivar aquele contrato de parcela maior que você tanto deseja portar. Wallace, dúvida, o banco agrega margem livre? Agrega sim, Lívia. Olivia, antes de a gente mudar para outros assuntos, eu só queria não te falar de um grande benefício da multiportabilidade, que é você aumentar a efetividade de uma forma que, além do contrato que está com taxa baixa, que você consegue absorver, quando você ataca com 6 o cliente, normalmente a retenção desse cliente, né, os bancos que ele tem, são bancos que no máximo vai ter 2 ou 3 parcelas desse cliente, certo? Na maioria das vezes ele tem um contrato em cada instituição. Então, você atacando com o outro banco vai defender com 1 ou com 2 contratos. Então, o troco que você libera nesses 6 contratos é muito maior que o que a retenção vai fazer. Então, mesmo que a retenção utilize a taxa mais baixa, você ainda vai conseguir segurar o cliente. É lógico, isso não é um fator determinante, mas é algo que ajuda drasticamente. Nossa, demais da conta. Tenho, inclusive, você está convidado com a sua esposa de vir jogar aqui. Fechado. Sabe quando defendendo um território com um soldadinho e o cara tá com 3 ou tá com um tanque? E você fala, meu, eu vou perder, não tem como. Só se a pessoa for muito sortuda, assim, a chance de você ganhar é muito grande, entendeu? É a mesma ideia. Quem nunca jogou estratégia de você conquistar territórios e você consegue colocar os soldadinhos ali, eu acho que todo mundo já jogou, mas você consegue colocar os soldadinhos para defender o seu território. Então, tem território que tem um soldado, se você estiver muito bem no jogo, ou você consegue atacar com 3 soldados. Então, você joga 3 dados e a pessoa defende com 1 dado. De você, com 3 dados, acertar um número maior que o cara defendendo com 1, ela é 3 vezes maior. Então, essa é a mesma ideia. A gente jogar o War aqui. Vamos atacar com 6 e os bancos vão defender com 1. A gente vai levar todas. Isso aí, gente, você vai lá e fala, olha, se eu portar 6 contratos, eu te libero 4.500. Mas eu preciso que você seja firme na retenção de todas as ofertas que você vai receber. Aí o cliente vai lá e recebe a ligação do banco A fazendo a oferta de retenção. Mas a melhor oferta daquele banco é oferecer 1.200. E eu já expliquei para o meu cliente que qualquer aceite de alguma das retenções dos contratos envolvidos vai atrapalhar liberar os 4.500. A gente sabe que vai ter banco que nem vai ligar para ele para fazer retenção, então você consegue ter uma cartada muito maior, né? Uma barganha muito maior com o seu cliente. Muito boa essa observação, essa estratégia de venda que você colocou aqui, o Wallace. Exatamente, Lívia. Bora jogar o War. E também, pessoal, que a gente, às vezes, na ânsia de fazer vários negócios, no segmento de correspondente, de consignado, é o seguinte, na portabilidade, os correspondentes, quando eu visito um volume, mas efetiva-se pouco, né? Uma das estratégias, das dicas mais impactantes é essa que eu falei de jogar o War, né? Que você com mais. Outra dica muito importante, pessoal, que eu fazia lá atrás, quando eu era vendedor, é o quê? Todos os dias tirar 30, 40 minutos no final do dia e mandar uma mensagem para o cliente no WhatsApp, ou fazer para o cliente. Na minha época não tinha um WhatsApp ainda, né? Eu tenho essa cara aqui de novinho, né? Mas a experiência que é bastante. Então, eu não tinha essa tecnologia que nos ajuda. Então, o que eu fazia? Todo final de dia, Lívia, eu tirava ali 1 minuto cliente. Eu ligava, ô, senhor João, tudo bem? Estou ligando para o senhor só para te avisar que a portabilidade está em andamento, que vai dar certo, o senhor vai receber esse dinheiro, está previsto tanto, só que se alguém ligar para o senhor aí, o senhor não aceita, hein?
Então, o que eu fazia? Todo final de dia, eu realimentava todas as minhas negociações e criava-se um vínculo com o cliente. Porque eu percebo que o cliente, na maioria das vezes, ele aceita uma proposta de retenção, não é nem por questão de valor, é porque ele acredita que aquela proposta inicial ela não se manteve, que não deu certo, que o respondente não deu mais retorno. Então, a partir do momento que você, né, tem a ideia que a portabilidade é uma sementinha e todos os dias você tem que ir lá e jogar um pouquinho de água para essa portabilidade de fato crescer e dar frutos, se você tiver essa mentalidade, a sua efetividade ela vai aumentar cerca de 40%, certo? Hoje tem um correspondente, conseguem ter um nível de efetividade de cerca de 80% a 90% utilizando essa estratégia. Ele tem uma pessoa, né, mas ele tem uma equipe grande, tem 30, 40 pessoas, ele tem uma pessoa que fica só trabalhando no pós-venda. Então, isso relacionamento com o cliente. O cliente ele sai livre por duas fontes, por duas frentes. Ele sai ou porque ele não acredita na operação ou porque ele recebeu um valor maior. O maior você acabou de eliminar com a Technical War e o relacionamento, né, a confiança, você acabou de eliminar essa objeção. Utilizando essas duas estratégias, o pessoal vai vender 10 milhões de portabilidade e vai efetivar 8 milhões. Fala, Pode assim, anotar aí. eu sempre, eu dou muitas mentorias individuais, ou seja, do MBA do consignado, e eu falo, as operações que eu sempre toquei, elas tinham um percentual de efetividade, de portabilidade acima do mercado, justamente por acompanhar o cliente. Entenda que o cliente que está do outro lado, gente, ele é ansioso. No dia que você fecha o contrato com ele, você explica que o saldo de portabilidade tem 5 dias úteis para que seja enviado pela outra instituição financeira. Isso do dia que vai para a CIP. Tem banco, né? Hoje o Alan fazer essa pergunta: o Safra está enviando o pedido para a CIP em quanto tempo após a digitação? Em média. 5 dias. Se o correspondente digitar de manhã, até o final do dia vai para a CIP, ou no máximo, em D mais um, dependendo do horário, Show. em 5 dias você Então, está você explica para o cliente: olha, estou digitando sua portabilidade aqui agora de manhã, daqui 5 dias retorna o saldo. Você não pode aceitar nenhum tipo de retenção. Gente, lembre-se que 5 dias úteis é uma semana. Você explicou tudo para o cliente, tá? O que acontece? Passa 2 dias, o cliente está na casa dele, ele fala assim: ixi, aquela portabilidade não deve ter dado certo, não. O Wallace nunca mais me ligou, não me falou o que está acontecendo. Só que você explicou que ia demorar 5 dias úteis, que logo está dentro do prazo. Só que o cliente é naturalmente ansioso. Enquanto ele começa a pensar assim: o Wallace nunca mais me ligou, deve ter dado errado, toca o telefone em alguém de retenção. Aí, o que ele vai pensar? Ah, você quer saber? Eu vou aceitar essa retenção de uma vez. O Wallace nem me falou mais nada, deve ter dado errado. E se ele pega um bom vendedor de retenção, ele vai ter 1001 argumentos. Então, eu falo o seguinte, que quando você está fazendo portabilidade, você tem que manter contato diário com o seu cliente. À medida que você conhece o cliente, você entende que o cliente saiu da sua loja, no dia seguinte você liga para ele. Aqui para te lembrar que o banco tal vai te ligar, que você não pode aceitar nenhuma oferta, blá, 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 explica tudo. Às vezes, tarde, você manda um WhatsApp. E aí, fulano, alguém te ligou? Você tem que manter. Tem cliente que tem que ser quase que telecena, de hora. É aquele cliente que está meio inseguro, você tem que falar com ele de hora em hora, perguntando se alguém ligou. Claro para ele: olha, tem banco que se você demonstrar dúvida, ele já nega o envio do saldo. Se você não mantiver esse contato com o cliente no período de esperar a chegada do saldo, grandes chances dele cair em retenção. Vende, digita aporte, o cliente formaliza e avisa para ele que daqui 5 dias úteis o saldo chega. E quer voltar a falar com o cliente só no dia que chega o saldo. Aí, no dia que é para chegar o saldo, o que acontece? Retenção do cliente. E aí fica toda aquela frustração. Então, vocês precisam criar um fluxo interno de manter contato diário com os clientes que estão aguardando o saldo devedor de aporte, ok? Muito boas dicas, Wallace. Quero falar algumas perguntinhas. Primeiro comentário do Cleito: Wallace, nem terminou a live, já tenho que te parabenizar. Muito rico todo o conteúdo e dicas. Cleito é um mentorado do MBA.
Obrigada, Cleito. Depois me conta novidade aí da sua nova operação. O Marcos Borzoni fez a seguinte pergunta. Mas se tiver retenção de um contato dos 6 que você digitou, o banco ele dá a oportunidade de cálculos daqueles outros que chegaram ou perde tudo? Sim, se tiver uma retenção, o banco vai dar sequências que deram certo. A gente elimina essa e recalcula os valores com as propostas que foi liberada e a gente conseguiu pagar o saldo. Não há Maravilha. problema não, Lívia. Outra pergunta. Esse simulador é só para competir? Não, né, É para todos, Wallace? Lívia. Todos. E Esse é um simulador de multiportabilidade. A GDC já tem ele em mãos, né, Lívia? Sim. Então, Sim. pode utilizar para todas as operações de portabilidade, que é para isso mesmo que ele foi criado. Lembrando, gente, que vocês podem misturar nessa mesma simulação tanto contratos com bancos de rede de menos de 12 pagas, quanto contratos de banco de, vamos dizer assim, com mais de 12 pagas. Você pode unificar na multiportabilidade, não precisa ser só banco de rede ou só banco correspondente. E lembrando que a gente porta bancos diferentes, tá? Às vezes o pessoal tem dúvidas de você tem que portar tudo do mesmo banco? Não, você pode portar de bancos diferentes, de prazos diferentes, que o banco não tem nenhuma trava quanto a isso. O Robson fez o seguinte comentário. Lívia, mas a portabilidade não já reduz o prazo do cliente? Não. A portabilidade, de modo geral, os bancos que nós trabalhamos reduz o valor da parcela. O Safra ele está vindo aí com essa novidade, optando por também reduzir o prazo. Adriana Alves, estou toda perdida. Calma, Adriana, talvez você entrou mais no final da live, mas essa live vai ficar gravada e a gente disponibiliza com muito carinho para vocês que possam assistir 1, 2, 3 vezes e conseguir compreender melhor a riqueza desse simulador, tá? Eu não conheço no mercado algum banco que traga num simulador todas as opções que você pode seguir com o cliente. Ou redução de prazo, ou redução de parcela, porte com refim normal, mantendo prazo, porte com refim reduzindo o máximo possível, liberar só o mínimo do banco para poder liberar mais margem. Então, esse simulador é extremamente, tá? Lívia, eu só queria acrescentar, né, sobre a instrução que você citou no início, que eu acho uma palavra muito bonita, né? A gente tem que sempre buscar quebrar paradigmas e desconstruir algumas verdades. E o simulador, o propósito dele foi justamente para quebrar essa maneira que hoje nós temos de atuação. A gente tem uma proposta de portabilidade engessada para oferecer para o cliente. Só que, se o cliente te atendeu, que é o mais valioso do nosso trabalho, você conseguir o contato com o cliente. Você ofereceu a proposta mais rentável para você, ele não quis, já você pode oferecer mais 2 propostas para ele, tá aqui na sua tela. Por mais que não vai ter a maior rentabilidade, deseja, por exemplo, aporte com redução no prazo, você vai ganhar sobre o saldo, mas é uma venda que você faz. Então, todos os correspondentes que colocaram esse simulador em prática, eles aumentaram, né, na média, uns mais, outros menos, de acordo com a expertise que tinha da operação. Em média, a gente teve um aumento de 37% de efetividade, tá? De negócio feito, de negócio real, não é digitação, não. Então, a gente tem que aprender a valorizar mais o nosso cliente e saber que tem outras formas de você atendê-lo. A gente nem sempre precisa engessar uma operação. Primeiro, a gente tem que, para saber oferecer, a gente tem que, né, entender como é que funciona. Mas dá para fazer, o simulador está aqui para isso. E não deixar de oferecer, porque às vezes as pessoas não oferecem e o cliente ele não aceitou porque ele não queria dinheiro, mas ele queria reduzir a parcela, ou ele não queria reduzir a parcela, ele queria reduzir. Enfim, isso serve para a gente desconstruir esse conceito de atuação e melhorar a nosso tempo. A gente consegue, antes de desligar a chamada, oferecer pelo menos 3 operações boas que vai atender de forma distinta. Uma libera mais dinheiro, outra reduz a parcela e outra reduz o prazo. São coisas distintas. Então,
a chance de você acertá-lo muito maior. Show, excelente. Inclusive, eu tenho um amigo de mercado, o Rafael da Bahia, e ele é fãzaço do Safra, não é à toa, porque o Safra, com essa multiportabilidade, situações que não seriam possíveis exportar isoladamente, a gente consiga atender o cliente, né? Passo, Rafael, vi que você mandou mensagem, ficando feliz aí com essa live do Safra. Pessoal, para quem está querendo o simulador, nós já estamos aqui caminhando para o final da nossa live. Para quem quiser o simulador, comenta lá no meu Instagram, @gestão de Corban, manda a gente envia o simulador para vocês, ok? As duas últimas perguntas. Boa noite, tudo bem? Certos bancos só pagam comissão se fizer porte com refim. No Safra, se fizer somente a redução do prazo, haverá comissão? Exatamente, Sim, Lívia. correto, Nós Wallace? pagamos com... Maravilha. Então, seremos remunerados se o cliente quiser só aportar para reduzir o prazo e conseguir pagar o contrato antes. Marcos Borzoni, o Safra também irá considerar banco de rede se as propostas que foram pagas não foi pelo canal Corban? Eu não entendi muito bem, Marcos. Banco de rede, são os bancos de agência, vamos dizer assim, né? Fizeram até uma pergunta aqui de quais bancos seriam os bancos de rede. Naturalmente, aqueles bancos que têm rede de agências, né? Eu não sei se estão divulgando uma listinha, mas é fácil conseguir compreender quais são os bancos de rede. Bom, partindo para as considerações finais. Quem tiver dúvida também de banco de rede, manda direct que a gente cita para você, ok, pessoal? Wallace, considerações finais. Você disse aí que ia trazer uma novo prazo, a redução do prazo ou o Safra está vindo com mais novidade ainda? A redução do prazo é parte de um todo que a gente vai trazer. Mas aí, se eu contar agora, eu tô lascado ali. Soltar o comunicado oficial e a gente vai trazer uma nova experiência de portabilidade mais uma vez. Pessoal, lembra que o Safra, há muito tempo, viu, Lívia? Desde lá atrás, a gente sempre está trazendo as novidades para o pessoal aí e não vai ser diferente, né? Como eu disse, esse ano foi o FGTS, agora está sendo a portabilidade, sempre procurando aí formas de melhorar o produto e aumentar as vendas. Show, gente. Então, fica de olho. Quando você soltar a divulgação, me manda também, Wallace, que eu posto no Stories para ver, além dessa novidade fantástica da redução do prazo, quais são as outras novidades que teremos aí do Banco Safra, ok? Pessoal, volto a dizer, quem está perguntando aí, simulador, mande um direct lá no Gestão de Corban, que a Letícia amanhã encaminha para vocês. Pessoal, estamos aqui finalizando agora, praticamente o tempo todo, com quase 60 pessoas online, então eu agradeço a vocês, a audiência. Sei que muitos assistindo depois, por isso essa live vai ficar gravada, será disponibilizada no YouTube, ok? Quero deixar o canal super aberto para você. Sempre que tiver uma novidade aí do banco, que você queira para a gente compartilhar, porque mesmo aqueles que não puderam assistir ao vivo, existem inúmeros grupos hoje de bancário, amanhã a gente envia o link, né, falando tudo sobre a portabilidade. O canal está sempre aberto para você, é um prazer ter você parceiro, como amigo do mercado de consignado, uma pessoa que eu admiro tanto, o Banco Safra, que tem toda a minha admiração aqui, a Alessandra, que sempre me responde com muita rapidez, a Lucy também, que é a equipe aqui de Minas, dizer que eu tenho certeza absoluta que eu vou fazer uns stories aqui falando sobre esse que, infelizmente, ainda não é de conhecimento na proporção do tanto que ele facilita, de que ele traz bem realmente divulgar mais esse material do banco na ponta para que os correspondentes tenham o que ele traz de benefícios para o cliente e para a operação, consequentemente. Considerações Bom, Lívia, eu finais? queria agradecer a todos que participaram da live, agradecer você pela oportunidade
estar aqui falando um pouco sobre o banco, maravilhoso. A gente que está bastante tempo no mercado, nesse segmento, a gente é apaixonado, né, por toda a ação, né, por cada correspondente ali na ponta que traz o contrato para nós, cada vendedor, então, da experiência, um pouco das estratégias, e tomara que isso, de fato, vire muitos negócios para vocês, que vocês consigam baita número até o final do ano de portabilidade, que é esse o propósito, esse o objetivo, que a gente, vocês vendendo mais, vão vender mais para a GDC, vão vender mais para o Safra, e aí, com certeza, a gente vai ter, né, um maravilhoso iniciar 2022 com os 2 pés aí para frente, tá bom? Olivia, obrigado, meu carinho também pela sua história, pelo seu trabalho, pela sua luta. E é isso, a gente precisa de mais pessoas que queiram fazer, fazer esse mercado, um mercado cada vez mais sério e cada vez mais justo, com profissionais competentes. Mas pelo trabalho da GDC e todos que participaram aí. Eu fico em Minas, e quem for de Minas aí quiser tomar um café, quiser ajudar alguma coisa, obrigada, obrigada, gente. Obrigada a todos vocês aqui. Mais uma vez, e eu estou realmente muito animada com essas novidades que você trouxe para nós. Vou fazer um stories aqui. A próxima convidar para fazer através do Insta. Hoje nós fizemos via YouTube porque a gente gostaria de compartilhar o material, mas a gente sabe que o Instagram às vezes tem uma visibilidade maior, mas era importante que a gente fizesse aqui demonstrando na prática. Pessoal, obrigada, boa noite e até a próxima. Um abraço. Tchau.